Tudo começa com um vilão que claramente lê um livro de filosofia uma vez e agora acha que é o próximo dono do mundo. Uma sombra sinistra com olhos neon e voz de vilão de filme de terror começa a questionar por que os humanos são tão teimosos, por que não se rendem, e por que recusam sua oferta de criar um mundo sem dor. Basicamente, ele quer ser o Thanos, mas sem estalar os dedos. Enquanto ele solta um monólogo digno de aula chata de sociologia, surge nosso protagonista, Xia Shan. Um verdadeiro Chad com espada brilhante, roupa de gacha e uma atitude de não tô nem aí pro seu trauma, parça. Sem medo nenhum, ele manda o futuro é da humanidade, e tu não vai tirar isso da gente. O vilão fica pistolaço, manda um ataque de energia maldita que poderia explodir meio continente, mas Xia Shan segura firme, como quem já leu o roteiro e sabe que não morre no primeiro episódio. E aí, quando a poeira começa a baixar, surge uma loira trincada, com tranças de tanque de guerra e um escudo mais brilhante que flash de formatura. Ela jura, em nome de Jane Dark, proteger Xia Shan. Porque quem precisa de polícia, quando tem uma waifu medieval te defendendo? O vilão tenta esmagar os dois, mas adivinha? Chega do nada uma elfa azul, de roupa mínima e arco mágico, que manda uma flecha explosiva gritando cala a boca, feioso. A luta vira uma mistura de Vingadores com anime de batalha. É raio pra cá, pose dramática pra lá. O vilão tá atacando com os olhos vermelhos de tanta raiva, mas aí aparece uma ninja misteriosa, cheia de habilidades marciais e curvas perigosas. Ela encara o vilão dizendo que antes achava os humanos um lixo, mas Xia Shan mudou a visão dela. O cara tá colecionando waifus mais rápido do que tu coleciona Funko Pop. O vilão já não sabe se tá lutando ou se caiu no anime de harém. Ele começa a reclamar que tá sendo traído, que tá levando muito dano, e adivinha? Chega mais uma sacerdotisa celestial, com raios dourados nas mãos, que manda ele sumir pelo bem dela e de Xia Shan. A waifu sagrada manda um Thunder Strike que não é só um raio, é praticamente um evento climático. Ilumina tudo mais do que a lanterna do celular no escuro. A explosão foi tão absurda que se isso fosse um RPG, o chefão já estaria na tela de você foi derrotado. E sim, o vilão aceita que perdeu. Mas como todo vilão dramático, solta aquela, o que vem é pior que a morte. Mas Xia Shan não tá com paciência para discurso clichê. Ele manda um pisão espiritual e lembra o espírito que isso aqui não é teste para ser vilão do Batman, não. Quando tudo parecia ter terminado. Bah! Drama romântico. Jane, a loira cavaleira, entra em modo novela mexicana, declarando que não vive sem Xia Shan e que vai com ele até o fim do mundo. O prota trava. Dá até para ouvir o Windows crashando de fundo. Mas, as outras waifus estavam ouvindo tudo. E começa o caos. Guerra de ciúmes. A elfa fica indignada. A sacerdotisa chama Jane de melosa. A ninja fica quieta mas os olhos estão soltando ódio puro. E aí vem a bomba. Xia Shan é meu. Diz Jane. A treta tá formada. Quase sai no tapa. Xia Shan tenta acalmar, mas já era. Começam a discutir quem tem o melhor corpo, quem é a favorita, quem tem mais personalidade. E o protagonista só queria paz. Mas aqui vem o plot twist. Era tudo um sonho. Nosso herói acorda no meio da sala de aula, bem na hora que estava falando alto sobre sua espada de 40 metros. A professora, furiosa por pegar ele dormindo, manda ele escrever uma autocrítica de 1000 palavras. Mas Xia Shan, com a cara de quem salvou o mundo, tenta explicar que estava lutando com suas waifus, num jogo de celular. Isso só deixa a professora mais brava. Castigo aumentado para 10.000 palavras e nada de ir para casa até terminar. Sai da escola já de noite, parecendo um gamer de castigo, refletindo que vida sem waifus não é vida. Porque estudar é bom, mas e as waifus 2D, cadê? Vai caminhando, todo triste, reclamando que gastou todos os diamantes do gacha. Mas firme no pensamento, waifus são mais importantes que comida. Afinal, pra que comer salada se você pode tirar uma loira peituda no seu jogo favorito? Só que aí, na hora de chegar em casa, aparece a waifu demônio do jogo, com voz sedutora e uma presença que intimida. Ela chama ele de anomalia e diz que estava esperando por ele. Porque, né? Típico segundou aleatório. Xia Shan tá confuso, nervoso e claramente prestes a fazer besteira. Mas antes que pense em fugir, a waifu invoca as amigas. E não são outras waifus não, são velociraptores. Sim, dinossauros. Porque aparentemente ela é fã de Jurassic Park. E como se isso já não fosse o suficiente, ela lança um feitiço pra ninguém atrapalhar. O cara tá num beco, de noite, sem ajuda, com waifus demoníacas e dinossauros prontos pra virar ele em churrasquinho. Ela, toda carinhosa, dá a ordem, matem ele. Os bichos partem pra cima.
Xia-Shan congela tipo jogo com lag. Os Raptors mordem ele sem dó, sangue voando igual Mortal Kombat. A vilã já estava comemorando a vitória, dizendo pras amigas limpem isso direitinho, como se não tivesse acabado de fazer uma chacina. Mas aí, o céu se abre dramaticamente, claramente uma cena cara de animar, e um raio divino cai dos céus. É aí que aparece Jane Dark, versão Waifu Premium edição limitada com brilho holográfico. Com uma voz firme, ela manda na lata. Foi invocada e agora é o escudo protetor do protagonista. Justo quando Xia-Shan já estava prestes a virar ração de dinossauro, vê toda a vida passar diante dos olhos. Cada grito, cada mordida, cada rugido, até que boom. Acorda suando mais que jogador de LoL em final de campeonato. Tudo parecia um pesadelo, até ele virar a cabeça e ver Jane Dark sentada na cama dele. Como se fosse normal, né? Ele fica com aquela cara de pera, entrei num Isekai. E Jane, toda calma, solta, você me invocou. O cara tá todo bugado, tentando juntar os pedaços do quebra-cabeça da noite passada. Ele lembra dos Velociraptors, da Waifu Demônio, e de quando clicou no botão de invocar do gacha com desespero puro. Ele descreve como uma luz celestial desceu tipo raio de Evangelion, trazendo Jane como um anjo de pacote especial. Depois disso, desmaiou. Agora acordado, ele começa a duvidar da realidade. Jane confirma. Ela respondeu ao chamado porque ouviu uma voz dizendo que o comandante estava em perigo. O prota, ainda em modo lagado, pergunta se ela tá falando da senhora demônio gostosona. Ela confirma que sim, mas avisa, aquela beleza toda é pura armadilha de fanservice. A mulher exala cheiro de demônio de longe e, pior ainda, é uma das responsáveis pela destruição do reino dela. Modo flashback ativado. Jane começa a contar sua origem trágica. Era filha de um lorde rural em Saint-Francel, vivia de boas, até que os demônios chegaram e tocaram fogo em tudo. O rei morreu, a capital sumiu, e enquanto os nobres vendiam o país por troco de pinga, ela sobreviveu abraçada a um boneco em meio ao apocalipse. Xia-Shan, ainda tentando entender se isso é lore do jogo ou delírio coletivo, diz que tudo isso parece ser só história do game. Mas Jane não sabe o que é jogo. Para ela, aquilo tudo foi real. E uma voz divina disse que ela precisava salvar a pátria. Com a ajuda do príncipe e do bispo, ela virou comandante suprema do exército. Mesmo ganhando várias batalhas, o demônio que controla a capital ainda está firme e forte. E ela fecha o discurso com um alerta: nunca subestime os demônios, nem suas waifus. O prota, mais sério agora, pergunta se ela sabe quem era aquela demônio que o atacou. Jane responde sem piscar: Morriganne, uma das 12 colunas demoníacas, especialista em ilusão e transformação. Quando ele pergunta o que significa a anomalia, Jane admite que não sabe exatamente. Só sabe que tem a ver com como os demônios estão invadindo o mundo dele. Ela comenta como ficou chocada com esse novo mundo, sem demônios, sem dragões, sem trauma de ver a casa pegando fogo. Para ela, isso aqui é tipo paraíso de RPG. Xia-Shan pergunta se ela quer sair para conhecer a cidade, e Jane, com os olhinhos brilhando, reage como se tivesse sido convidada para Disney. Ele, todo nervoso, aceita, até perceber que a roupa casual dela é só uma camiseta longa. E só. Ele tenta explicar que sair assim na rua é pedir para ser preso por atentado ao pudor. Jane, envergonhada, troca rapidinho para algo mais aceitável, shortinho de treino e a mesma camiseta, agora aprovada pelas leis da sociedade. Já na rua, Jane anda deslumbrada. Os prédios, os carros, as pessoas. Para ela, tudo parece saído de um conto de fadas Chiampunk. Ela acha que chegaram no palácio do rei. Xia-Shan dá risada e explica que é só um shopping. Um lugar onde humanos normais compram coisa com cartão parcelado. Ela fica mais chocada que camponês vendo elevador pela primeira vez. Aí o prota manda: hoje eu vou gastar com a minha esposa pela primeira vez. E deixa ela escolher o que quiser. Jane, que não compra roupa desde a Idade Média, quase explode de felicidade. Hora do clássico montagem de troca de roupa. Primeiro, ela sai com um look esportivo básico. Depois, um vestido de festa tão sexy que o prota quase desmaia. Em seguida, um visual de colegial rebelde que ativa o modo nariz sangrando do protagonista. Mas a waifu não para por aí. Jane aparece com uma fantasia de coelhinha. E aí, meu amigo, o prota da tela azul. Sangue pelo nariz, olhos girando, trava no chão tipo boneco bugado dos Kirin. Depois do desfile de moda que quase mata o garoto por excesso de fanservice, eles resolvem relaxar num piquenique no parque. Hambúrguer, batata frita e refri, nada como junk food para recuperar o HP emocional.
Enquanto mastiga, Xia-chan tira o tablet e começa a refletir. Mano, sua waifu de gacha apareceu na vida real. Isso não é sorte, é hack da Matrix. Mas sua mente gamer vai direto pro que importa. Como esse sistema de invocação funciona. Como bom jogador curioso, clica de novo no sistema. E aí, é teletransportado para um ambiente virtual insano, tipo se Tron tivesse feito collab com Honkai. Lá, ele é recebido por uma loligata com meia arrastão, que se apresenta: eu sou Alice, sua inteligência artificial exclusiva. Sim, a assistente mais otaku que o código binário já criou. Ela dá boas-vindas ao sistema Gacha Supremo Trademark, explicando que ele tá em seu espaço pessoal de invocação. Nosso herói já tá confuso, mas fica ainda mais em choque quando a Loli solta um Oni-chan sem aviso prévio. E aí, ela larga bomba. Ele pode invocar armas, habilidades, itens e waifus. Tudo no gacha. Tudo. O sonho molhado de qualquer viciado em sorte aleatória. Alice olha pro prota com aquele sorrisinho de deboche e solta: você é tão Zé Ninguém que nem um personagem R raro vai conseguir tirar. Aí pronto, o cara pega fogo por dentro. Ofendido no orgulho gamer, ele mete a clássica: agora cê vai ver, eu sou o rei do gacha, porra. Bate aquele multirol de 10 com confiança total, esperando que venha algo digno de banner dourado. Tela de invocação. Luzes piscando. Música épica. E o que sai? Uma pedra. Não é uma pedra mágica, não. É tipo uma pedra qualquer. Nem serve pra calçar porta. Alice tá segurando a risada como se estivesse assistindo stand-up, e o protagonista já sente sua dignidade derretendo igual taxa de drop em evento de Genshin. Mas ele é teimoso, né? Fala com aquela fé de viciado em gacha. Suave, ainda tenho 9 chances. Soiler, não melhora. Passam alguns minutos e o cara já tem mais hematoma de azar que personagem de anime comédia depois de apanhar da tsundere. Alice, com zero piedade, manda a real. Olha, tua sorte é lixo. E nem adianta querer recarregar. Por quê? Porque esse gacha não aceita cartão, parceiro. Aqui só se paga com sangue, suor e lágrimas, ou melhor dizendo, com fragmentos dimensionais que só dá pra conseguir derrotando monstros. Sim, pra continuar rolando, ele vai ter que sair pra lutar contra kaijus aleatórios que aparecem na cidade do nada, como se fossem promoção surpresa do Burger King. Alice começa o tutorial como todo jogo mobile faz, rápido, confuso e cheio de letrinha. Um fragmento igual a um rolagem. 10 fragmentos igual rolagem com chance de SR. Mas não garante personagem, pode vir uma espada quebrada ou uma meia mágica. Ou seja, promessa de ouro, entrega de latão. De volta ao mundo real, o prota volta com cara de quem perdeu no Uno depois de ter uma carta. Jane pergunta se ele conheceu a Alice, o que confirma que ela lembra da vida no jogo e que foi o sistema que alertou sobre o perigo. Agora o garoto entra em crise existencial. Será que dá para invocar mais personagens? Será que outras pessoas também têm acesso ao sistema? É tudo do mesmo jogo ou um multiverso de waifus? Mas antes de pirar, Jane interrompe com a coisa mais pura do mundo. Esse pão com carne e alface é um presente dos deuses. O cara não sabe se chora com o sistema, com o futuro da humanidade, ou com o fato de que sua waifu não sabia o que era um hambúrguer. Como bom homem de cultura, promete levar ela até a Rua da Comida, onde os deuses se empanturram e as carteiras imploram por piedade. Ele tá todo animado, tipo criança indo na loja de doces, sonhando com apresentar pra Jane o império da gourmetização. Mas enquanto os dois estão de boas, uma presença sinistra surge nas sombras. Uma garota de cabelo escuro os observa e ativa umas cartas, tipo jogadora de Yu-Gi-Oh! Ela manda um ataque surpresa direto na cara. Jane reage na hora, saca um escudo dourado digno de paladino LVL 99. O prota, mais perdido que jogador novo em jogo pay-to-win, reconhece atacante, é a presidente da sala, Jian Jiwan. O mais bizarro, ela também tem poderes do sistema. Desde quando isso virou multiplayer? Jian Jiwan, com aquela cara de quem tira 10 sem estudar, fica sem entender nada. Como assim uma invocação bloqueou meu ataque? E por que tá protegendo esse menino como se ele fosse o namorado dela no evento de cosplay? Jane, sem piscar, já manda a declaração em plena batalha PVP. Se quiser machucar meu comandante, vai ter que passar pelo meu cadáver. O prota entra em colapso emocional. Fica vermelho igual ventilador sem hélice e pede pra ela parar de dizer essas coisas intensas em público. A Jian Jiwan ativa o modo anime rival, faz pose dramática e começa a teorizar. Essa Jane fala como personagem de anime, tem poder de outro mundo.
E em vez de achar legal, ela fica com ciúme nível yandere, e decide que Xia-chan tem que morrer por ser bonito demais e ainda ter uma waifu protetora. Enquanto isso, um moleque aleatório tá gravando tudo, achando que é só mais um TikTok de gente com cosplay brigando na rua. A mãe, claro, só diz, deve ser esses jovens fazendo vídeo de internet. Xia-chan, com uma gota de suor estilo anime, propõe mudar a treta para um lugar menos público. Jian Jiuan aceita, provavelmente porque quer dar os golpes sem plateia, e vão pro porto à noite. Chegando lá, o prota tenta puxar papo civilizado e pergunta por que ela tá atacando ele. Mas Jian Jiuan, com fala de boss final, responde: não preciso de motivo quando você é uma anomalia. Iba parte pra cima de novo. Jane grita comandante, em pânico, mas o perigo agora não é só a rival. Um olho vermelho gigante se abre nas profundezas do porto. É como se alguém tivesse ativado, sem querer, o DLC de terror psicológico. Mesmo assim, Jane nem pisca. Vai direto pro combate, escudo brilhando, espada em punho, enfrentando os feitiços da Jian Jiuan. A rival olha com desprezo e manda: é só isso. Mas Jane aguenta firme e ainda parte pro contra-ataque. O prota observa tudo, analisando os movimentos como se estivesse narrando o campeonato de esportes. De repente, uma ficha cai. O estilo de luta da Jian Jiuan parece com o de um personagem do jogo Spring Angel Toon. Aquele joguinho de cultivo espiritual, onde dá pra formar casais com personagens lindos e mágicos. E aí vem a revelação chocante. A presidente da turma joga Otome Game. E ainda escolhe os com waifus masculinos. Xia-chan, todo maroto, começa a provocar a presidente de classe. Manda aquela chantagenzinha básica. E se o professor descobrir que você joga esses joguinhos de romance com waifus masculinos? Vai pegar mal, hein? A delegada fica vermelha de raiva e vergonha, e já responde no modo tsundere demoníaca. Fala mais uma e eu te apago da existência. E pronto, começa a perseguição. O prota corre como se tivesse pego Soiler de One Piece, e ela vai atrás como se fosse episódio de Looney Tunes, só faltou a música de perseguição. Enquanto isso, Jane escuta um som estranho vindo do mar, tipo um grunhido bizarro, como se tivessem soltado o Godzilla versão polvo com crise existencial. Soiler, foi exatamente isso que rolou. Do fundo do oceano, surge um calamar interdimensional, direto das piores alucinações de Lovecraft. Os três ficam com aquela cara de: e agora? Que porra é essa? Jian Jiuan, que já estava aquecida de tanto correr atrás do Xia-chan, decide que o molusco do mal também vai levar uma surra. Ela ativa a técnica do trovão celestial trademark e solta um raio no bicho que nem Zeus com insônia conseguiria fazer melhor. Mas Jane não fica para trás. Pega seu escudo divino, ativa o modo paladina da luz e começa a distribuir espadada abençoada como se estivesse exorcizando o próprio diabo em forma de sushi gigante. As duas sincronizam os golpes com a harmonia de grupo de K-pop em comeback. É raio, espada, tentáculo, pose dramática, o caos total. O bicho parecia que ia desistir, todo derrotado, tipo monstro de tokusatsu que explode e vai embora. Todo mundo com cara de: ué, só isso? Cadê a ameaça interdimensional fodona? Mas não, bebê. Era tudo encenação. O polvo satânico ressurge, e agora vem com tudo. Tentáculos brotam do chão igual dívidas no fim do mês, batendo como se fossem chineladas de mãe brava. Xia-chan não tem nem tempo de reagir. Um tentáculo o agarra e joga longe tipo pano de chão. Jane grita o nome dele como se fosse cena de guerra em anime shonen, mas no fim quem acaba toda enrolada nos tentáculos é ela, junto com a presidente Jian Jiuan. E não foi de forma gentil, não. As duas estão mais enroladas que fone de ouvido depois de 3 segundos na mochila. É fanservice com trauma ativado. Lá de cima, observando tudo com aquele ar de agora a brincadeira acabou, aparece ela, Morrigane. Sentada como vilã clássica de anime, olhando o caos com cara de chegou a hora da humilhação. Se quiser que eu continue resumindo esse mãe insano, deixa seu like e comenta aqui embaixo. Qual tipo de waifu você invocaria pra te proteger?